Homem, presta atenção. Ninguém te ensina isso na escola. Nenhum coach vai te falar com essa sinceridade e, infelizmente, a maioria só aprende quando já está com o processo nas costas, a reputação destruída ou a conta bloqueada. Existe uma força silenciosa, invisível, mas absolutamente destrutiva que está por trás de muitos escândalos, cancelamentos e até prisões. A frustração da rejeição feminina. E isso não é papo de guerra dos sexos. Isso é observação fria, análise comportamental e alerta de sobrevivência social. Porque enquanto muitos homens estão distraídos querendo parecer legais ou descolados, outros estão percebendo que vivemos numa época onde a mágoa emocional virou munição ideológica. E, irmão, se tu não souber como navegar nesse campo minado, tu vira estatística. A mulher rejeitada não quer justiça. Ela quer significado. Imagina uma mulher que sonhou contigo. Te projetou como o homem ideal. Se entregou emocionalmente, fisicamente, criou cenas de um futuro que nunca existiu e tu simplesmente não quis. Não porque fizeste algo errado, mas porque decidiste não continuar. Sabe o que acontece quando ela não aceita isso? Ela reformula a história. Como no texto brutalmente honesto da Morgana Klein, transformar todo ex em opressor virou um novo ritual. Essa frase não é exagero. É real. Quando uma mulher é rejeitada e não tem maturidade emocional para lidar, o ego dela ferido, desorientado e cheio de sede de validação começa a reinterpretar os fatos. O silêncio vira violência. O afastamento vira abuso. A rejeição vira opressão. O caso do Dani Alves é emblemático. Segundo o que foi exposto em análises independentes, não houve imposição de força no início. Ela entrou no banheiro por conta própria, teve o ato, mas depois ele simplesmente saiu como se nada tivesse acontecido. Não ligou, não olhou, não deu continuidade. Ele a ignorou. Essa frieza, essa rejeição pós-sexo, feriu mais do que qualquer ato físico. Feriu o ego. E o ego ferido precisa de redenção. Resultado? Um processo criminal. Um escândalo global. E a pergunta que ninguém teve coragem de fazer: foi mesmo violência ou foi rejeição mal digerida? Juliana do The Noite, cancelamento como vingança. Juliana entrou em um programa, não gostou de como foi tratada, discutiu, ficou de fora, foi rejeitada de novo e então começou a bater, processar, acusar. Otávio Mesquita, Danilo Gentili, diretor do programa, todos viraram alvo da retaliação emocional. Percebe o padrão? A mulher que foi rejeitada se torna uma justiceira emocional. Mas o problema não é a justiça, é o motivo oculto por trás dela. No mercado de trabalho, assédio como argumento de fuga. Vários empresários têm relatado isso, e é real. Mulheres que performam mal e, ao serem demitidas, começam a vasculhar o passado procurando qualquer detalhe que possa ser classificado como assédio para sair por cima. Porque hoje não basta admitir falha. É preciso sair da situação como vítima para não perder o valor social. E isso está mudando o jogo. Empresários estão preferindo contratar mulheres acima dos 45 anos, já fora da fase fértil, para evitar conflitos emocionais que podem virar guerra jurídica. No texto da Morgana, ela descreve um fenômeno do nosso tempo: a dor performada. A mulher que sofre e, ao invés de curar, encena. Posta, edita, coloca legenda com renasci, mas está stalkeando no escuro, salvando print, chorando no Canva. Tem uma parte da dor que é sincera e outra que a gente encena porque precisa muito que alguém acredite. Essa é a estética da mulher ferida. A que não aceita ser esquecida sem aplauso. A que transforma término em documentário, ranço em revolução, carência em causa política. E tu, homem, precisa entender. Se ela não aceitar que tu não quer mais, ela pode reescrever a história de um jeito onde tu vira o vilão. Como te proteger? Estratégias emocionais para homens lúcidos. Primeiro, nunca termina a seco. Não é sobre ser covarde. É sobre saber que se tu sair por cima, ela pode querer te puxar para baixo com ela. Deixa ela sair como a vencedora emocional da história. Segundo, evita sexo com envolvimento emocional não correspondido. Se tu sabe que ela está envolvida e tu não tá, não entra. Tu não tá pegando alguém, tu tá lidando com expectativas que, se frustradas, viram dinamite emocional. Terceiro, nunca, jamais humilha uma mulher emocionalmente. Porque o orgulho feminino ferido é uma força destrutiva disfarçada de justiça social. A parte que mais dói para ela não é o término, é tu não ter sofrido. É tu não ter respondido o story, não ter curtido a indireta, não ter dado atenção. Ela sofre não por perder o relacionamento, mas por perder o poder de te afetar.
E é por isso que você posta, porque ainda acredita que talvez, só talvez ele clique. Veja, se arrependa, mas ele não vai. E você sabe. Chega dessa nova moralidade digital onde todo homem que rejeita vira opressor. Chega de transformar o ego ferido da mulher em pauta coletiva. Homem, tu não precisa andar com medo, mas precisa andar com consciência. Porque o que tu diz, o que tu sente e principalmente o que tu não sente, pode ser usado contra ti num tribunal emocional travestido de justiça social. Rejeição dói, em ambos. Mas só um lado transformou isso em arma. E se tu não entender isso, cedo ou tarde, ela vai apontar essa arma para ti. E tu nem vai entender o que te atingiu.